Nessa aula, você vai aprender como utilizar as palavras once, twice, three times, every day, every month, and every year. Once significa uma vez. Twice, duas vezes. Three times, três vezes. Every day, todo dia. Every month, todo mês. And every year, todo ano. Vamos para alguns exemplos práticos. Take a shower significa tomar banho. I take a shower, eu tomo banho. Once a day, uma vez por dia. I take a shower once a day. Eu tomo banho uma vez por dia. E se eu quiser dizer que eu tomo banho duas vezes por dia, como eu digo? I take a shower twice a day. Twice a day significa duas vezes por dia. I take a shower twice a day. E se eu quiser dizer que eu tomo banho três vezes por dia, como eu digo? I take a shower three times a day. Three times a day significa três vezes por dia. I take a shower three times a day. Go to the gym significa ir para a academia. I go to the gym, eu vou para a academia. Once a week. Once a week significa uma vez por semana. I go to the gym once a week. Eu vou para a academia uma vez por semana. E se eu quiser dizer que eu vou duas vezes na semana, como eu digo? I go to the gym twice a week. Twice a week significa duas vezes na semana. I go to the gym twice a week. E se eu quiser dizer que eu vou três vezes na semana, como eu digo? I go to the gym three times a week. Three times a week significa três vezes por semana. I go to the gym three times a week. Go to the beach significa ir à praia. I go to the beach, eu vou à praia. Once a month. Once a month significa uma vez por mês. I go to the beach once a month. E se eu quiser dizer que eu vou para a praia duas vezes no mês, como eu digo? I go to the beach twice a month. Twice a month significa duas vezes por mês. I go to the beach twice a month. E se eu quiser dizer que eu vou três vezes por mês, como eu falo? I go to the beach three times a month. Three times a month significa três vezes por mês. I go to the beach three times a month. Go to the dentist significa ir ao dentista. I go to the dentist. Eu vou ao dentista. Once a year. Once a year significa uma vez por ano. I go to the dentist once a year. Eu vou ao dentista uma vez por ano. E se eu quiser dizer que eu vou ao dentista duas vezes por ano, como eu digo? I go to the dentist twice a year. Twice a year significa duas vezes por ano. I go to the dentist twice a year. E se eu quiser dizer que eu vou três vezes no ano, como eu digo? I go to the dentist three times a year. Three times a year significa três vezes no ano. I go to the dentist three times a year. Read significa ler. I read, eu leio. I read the Bible, eu leio a Bíblia. Every day. Every day significa todo dia. I read the Bible every day. Eu leio a Bíblia todo dia. I visit significa eu visito. I visit my parents significa eu visito os meus pais.
Parents significa pais, mãe e pai. I visit my parents every month. Every month significa todo mês. I visit my parents every month. Eu visito os meus pais todo mês. I travel significa eu viajo. Every year significa todo ano. I travel every year. Eu viajo todo ano. Agora eu tenho um desafio para você. Como você responde essa pergunta? How often do you study English? How often do you study English? Como você responderia essa pergunta? Coloca aqui nos comentários e eu te vejo na próxima aula. Até lá!